Nós estamos aqui no local onde foi instalado o Forte Bas. O Forte Bas é um forte estratégico. Foi através desse forte que os holandeses que estavam sediados lá no Caxangá conseguiram adentrar na vila de Porto Calvo. Esse forte é chamado estratégico porque ele fica na boca do rio Manguaba. E essa boca do rio era um fator surpresa para aqueles que vinham de Porto de Pedra para Porto Calvo. Então, esse Bas, que era um auxiliar de Maurício de Nassau, vendo a dificuldade de vir de Caxangá para Porto Calvo, então ele combinou com os seus comandados para fazer um forte de terra. Não um forte de guerra, mas um forte para a guerra. Por isso que é um forte que a gente está acostumado a ver, forte de tijolo, de pedra. E aqui é um forte de terra. Porque foi um forte preparado estrategicamente para ficar na boca do rio, para surpreender os portugueses que vinham de Olinda para dar suporte aqui ao forte do Alto da Força, lá no centro da vila de Portugal. Professor, a gente podia dizer que isso é uma trincheira? É uma trincheira. Trincheira com baluartes, com fosso, né? O formato é um forte, como se fosse um forte de pedra, mas foi um forte feito emergencialmente para a guerra, feito durante a guerra. Então, sua estrutura foi muito importante naquele momento, porque foi através dessa estrutura aqui que os holandeses conseguiram dominar a vila de Portugal, fazendo com que o conde de Bagnuolo fugisse de Portugal e fosse se refugiar lá na cidade do Penedo, lá em Penedo, que é o lado sul de Alagoas. Acabou de fazer um registro lá no Forte Bas. O Forte Bas, ele fica localizado na Ilha do Guedes. E a gente aprendeu na escola que ilha
é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Mas aqui nós estamos no Porto da Camboa. Isso aqui é o Porto da Camboa. E a Camboa é uma porção de terra rodeada de lado, não por todos os lados, mas por quase todos os lados. A diferença de ilha para Camboa, era esse registro que eu queria fazer, esse registro. Estivemos na Ilha do Guedes, lá onde estávamos, no Forte Bass, era cercado de água por todos os lados. E aqui o segundo porto, entre Porto Calvo e Porto de Pedra, é o Porto da Camboa. E a Camboa é uma porção de terra cercada de água por quase todos os lados. Cabral, o grande navegador do Rio Camboa. Nós estamos aqui porque aqui à nossa direita, à nossa esquerda, nós temos o rio. Ele não vai por aqui, esse desvio. Ele vai por aqui pela esquerda. E ele tem um percurso daqui até lá o Engenho Sereno de 7 km praticamente, né? Assim, mais ou menos 7 km. Então os navegadores, para encurtar a distância, eles fizeram um desvio aqui no braço. Então fizeram aqui. Então aqui nós temos a volta grande do rio Manguaba, que vai até o Engenho Sereno, e aqui nós temos o desvio do Arrombado. E onde você está é o larga-mar do Arrombado. Estamos aqui ao nosso fundo vendo resquícios do engenho estaleiro. O engenho estaleiro foi um dos engenhos que pertenceu ao ilustre portugalvense Domingos Fernandes Calabar. Ele possuía, como diz a história, 3 engenhos. Um deles era o estaleiro, o Comandatuba e o Escurial. Aqui no estaleiro, pelo nome já se diz que era um lugar onde atracava navios e também os tripulantes usavam também para fazer consertos de embarcações, como também construção das mesmas. Então era um engenho muito importante. E outra coisa que nós devemos destacar aqui é que esse engenho ele produzia uma das melhores cachaças do Brasil, a chamada Manguabinha. Foi a primeira cachaça registrada no estado de Pernambuco, a cachaça Manguabinha. E esse engenho, ele produziu cachaça até os anos de 82, 83 mais ou menos. Aí depois o proprietário faleceu
e os herdeiros não continuaram com a produção, e a gente vê que nem mais estrutura do engenho a gente deixou cair totalmente, a chaminé, a casa de construção e tudo. Então tudo isso foi acabado, mas foi um engenho muito importante na produção de cana-de-açúcar, de cachaça, rapadura e melaço do estado de Alagoas, o engenho estaleiro. Aqui é vestígio da chaminé do engenho que pertenceu a Calabá. A chaminé é a boca de fogo, onde é expelida a fumaça da queimação, do escaldamento do açúcar, da cana, e aqui está a chaminé. E segundo os historiadores, quanto maior, mais pomposo era o engenho. E talvez daqui da região essa tenha sido uma das maiores chaminés, a do estaleiro, e a outra um pouco também maior, a do engenho Escurial, que eram 3 engenhos que pertenciam a Calabá: Estaleiro, Comandatuba e Escurial. No nosso percurso sobre o rio Manguaba, nós chegamos no Porto do Barbaço. E a gente já pode imaginar por que o nome Barbaço. Barbaço é porque os cambistas iam para Olinda comprar os negros que vinham da África, participavam de leilões e vinham para aqui, para Sesmaria de Portugal, para revender os negros para a produção dos engenhos de açúcar. E aqui acontecia um fenômeno muito importante. Chegava aqui no Barbaço, os negros tudo barbado, cabeludo, e era levado para um outro local chamado Timbal. Timbal, lá eles passavam pelo processo de purificação. Iam ser barbeados, escovados e passado óleo, um certo óleo, uma certa cera no couro, que eles ficavam brilhosos. Aí chamavam de negros retintos. Negro retinto. Aí quando esse pessoal a gente via, até na escola a gente usava o termo assim, pra lá negro do Timbal, porque é aquele negro bem negro, negro chamado negro retinto. E depois do Timbal, esses negros eram levados para o Crasto. O Crasto, pelo nome você deve saber o que acontecia lá. Os senhores de engenho diziam que todo casal que tinha criança não produzia pouco. Então eles passavam por um processo lá de castração para que eles não produzissem filho. Então chegavam aqui no porto do Barbaço, todos barbados, iam para o Timbal para a purificação, ia para o Crasto para a cauterização. Iam passar a ser pessoas que não produziam filhos. E aí a gente via que esse senhor de engenho não pensava em futuro. Eles não eram futuristas. Por quê? Sabendo que uma criança hoje era um adulto no futuro que não ia precisar de participar de leilão, nem comprar negros. Aqui também acontecia trocas de cavalo por negro,
de boi por negro, de negro por negra. Então aqui nessa praça do Palácio acontecia esse processo, era um comércio de escravos daqui da região de Porto Calvo através do rio Manguaba. E aqui nós estamos diante do Delta do Manguaba. Aqui nós temos a divisão de 3 municípios. Aqui na nossa esquerda aqui, nós temos o município de Porto de Pedras. Aqui atrás, desse lado, Japaratinga. E para cá, o município de Porto Calvo. Nós temos aqui a divisão dos 3 municípios. E o rio é o rio Lupiúna. Estamos no rio Manguaba, mas o rio Lupiúna é afluente para o rio Manguaba. Aqui nós temos em frente Porto de Pedra, lá está o farol da cidade de Porto de Pedra. Aqui nós temos Japaratinga e à nossa direita aqui nós temos o município de Porto Calvo. Diante dessa bela paisagem dos manguezais, no leito do rio Manguaba, para o canal TV Cabral. Antigamente se falava muito e existiam vários tesouros aqui perdidos nessa região aqui de Porto de Pedra, de Aparatinga. Porque o que acontecia? Na época da invasão holandesa, portuguesa, quando os navios aproavam para entrar aqui no rio, o primeiro confronto era aqui, que aqui também existia um forte. Então o que acontecia? As pessoas que tinham posse, na época não existiam bancos, pegavam as suas botijas de ouro, de prata e iam enterrar, com medo de ser saqueado. Porque eles vinham para saquear mesmo, naquela época. Então o que acontece? Eu ainda tenho a esperança de achar uma botija de ouro enterrada em alguma ilha aqui nos manguezais. Porque, inclusive, se você vê na internet, tem uma matéria sobre isso. Tem uma família de uma professora, que eu não me recordo o nome dela, mas ela disse que o pai dela foi uma dessas, o bisavô foi uma dessas pessoas que saiu para enterrar o que ele tinha guardado em casa e depois que passou o conflito e tal, ele faleceu. E aí a família não mais encontrou esse tesouro e até hoje está perdido, ninguém sabe onde é que está enterrado. E até o professor sabe que tem várias histórias em Porto Calvo de achados, de moedas, de botijas que foram enterradas. Conta disso. E a gente tem que fazer um esforço muito concentrado, já que temos o reforço de amigos de Maceió, né? Para justamente procurar essas botijas. Porque estão perdidas por aí dentro desses manguezais, desses coqueirais aí, a gente precisa encontrar. E vocês que têm a mente fértil, assim, já ligado nesse negócio aí, era bom a gente já começar a articular, né? Assim, às vezes a gente encontrava pelo menos uma dessas botijas, porque botija é muita, viu?
estamos no porto de Tabas. Quando eu era garoto, eu vi dois cidadãos conversando, dizendo que vinha do Buqueirão para o Campolino comprar cavalo. Meu pai vinha comprar cavalo e eu vinha com ele comprar cavalo no Campolino. Saía do Buqueirão aqui em Japaratinga e vinha para o Campolino. E ele disse que era um dia de viagem a cavalo. E o outro replicou, mas se não tivesse problema com os índios. E isso me marcou a vida toda, a palavra. Um dia de viagem a cavalo, porque se você olhar, você está no Campolino, do outro lado é o Buqueirão. Aí ele matou e disse, a cavalo. Você não vai botar lá embaixo no rio um cavalo para nadar de um lado para o outro, vai morrer afogado. Primeiro ponto, que matou. E o segundo ponto, Porto de Tabas. O que é Taba? É um conjunto de aldeias. Então é sinal que nessa região habitava quem? Os índios. Por isso que ele disse, se não tivesse problema com os índios. Era um dia de viagem se não tivesse problema com os índios. Então por isso que é chamado Porto de Tabas, que era um aldeamento de índios que existia aqui entre o Porto de Pedras e o Porto do Calvo. Aqui existia muitos índios e foi feita uma pesquisa arqueológica pela UFAO, passaram vários dias e acharam muitos artefatos indígenas, cachimbos, machadinhas e muitas coisas que foi achado aqui na região entre Porto Calvo e Porto de Pedra, principalmente numa localidade chamada Mata Redonda, onde aconteceu aquele grande combate, onde foi morto aquele conde Rojas e Bojas, que foi o substituto, que veio substituir um comandante aqui em Porto Calvo, que houve conflito entre português e holandês, e esse conde, que era sobrinho do Nassau, faleceu nesse combate de Mata Redonda. Cidadão portucalvense se tornou controverso na história por estar no meio de dois invasores, um opressor e um menos opressor. O mais opressor, o colonizador português, que veio aqui colonizar as terras brasileiras, mas também para enriquecer muito mais a sua metrópole. Enquanto os holandeses, também interessados nas riquezas do Brasil, eram mais sensíveis e capazes de tornar este país, essa colônia, mais próspera para nós brasileiros. Dentro desse contexto, Calabar entra na história como um traidor da pátria. Mas nós perguntamos, que pátria? A pátria portuguesa, a pátria espanhola ou a pátria holandesa? De fato, Calabar não traiu nenhuma pátria. Posso afirmar ter sido Calabar o primeiro cidadão da terra Brasil a dar o primeiro grito de independência por esta terra. Muitos dizem que era um contrabandista, que era um qualquer, mas a história diz que ele era um cara extremamente inteligente, um cara bem formado e que tinha ideais futuristas. E aqui nós estamos diante de uma de suas propriedades, a fazenda Engenho Estaleiro. Aqui foi produzido muitas sacas de açúcar, de rapadura, de melaço e a cachaça que era produzida aqui. E esse engenho pertenceu àquele que as pessoas disseram que não era ninguém. E de fato nós hoje, à luz da história, já entendemos que ele foi e fez muitas coisas em prol da liberdade da nossa terra.